Paz e graça a todos, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos então na exposição de Apocalipse. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura. São 14 versículos. De fato, esse texto é um texto belíssimo da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso de 1 a 14. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono os 4 seres viventes no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, disseram: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e o adoraram. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar o nosso coração. Meus irmãos, esse texto é um texto extraordinário, porque quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, nós observamos que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse são capítulos que Jesus Cristo revela a respeito da igreja. Cristo diz a João, revela a João que ele conhecia profundamente a igreja. Cristo sabe das provações da igreja, Cristo conhece as lutas da igreja, Cristo sabe das suas virtudes, Cristo conhece aquelas igrejas da Ásia Menor e ele revela isso para João, demonstrando que ele tinha profundo conhecimento da sua noiva, da sua igreja. Cristo mostra que ele sabia o contexto pelo qual a igreja estava inserida, a cultura, a perseguição, como era a sociedade, como é que eram as cidades onde a igreja estava inserida. Cristo mostra então um profundo conhecimento das igrejas. Isso mostra para nós que Cristo sabe tudo aquilo que nós enfrentamos. Cristo conhece o contexto, o tempo no qual nós estamos inseridos. Cristo sabe de todas as nossas lutas, Ele conhece todas as nossas tribulações, Ele sabe das nossas angústias, Ele conhece tudo. Cristo então revela a João: João, eu sei o que acontece na vida da minha igreja, eu sei de tudo que minha igreja passa. Então, depois desses 3 capítulos, a cena do Apocalipse muda. Lembrando para os irmãos que o Apocalipse não é um livro de ordem cronológica, ele é um livro de cenas. A cena modifica, e Cristo então chama João para ver as coisas a partir do céu. O que Cristo faz com João é: João,
Eu mostrei para você que eu conheço tudo sobre a terra. Agora eu quero revelar a você aquilo que está no céu, para que você olhe para a terra a partir da perspectiva do céu. Então começa o capítulo 4, e João vê uma porta no céu. E interessante que em visão, João sobe ao céu e ele vê o trono. A primeira coisa que João vê no céu é o trono. E isso é muito significativo para nós e significativo para a igreja daquele tempo. Por quê? Porque o contexto da igreja daquele tempo era uma igreja extremamente perseguida. A igreja vivia no tempo da perseguição do Império Romano, onde Domiciano era o imperador. Era a segunda maior perseguição que a igreja daquele tempo vivia. A primeira perseguição foi no tempo do imperador Nero, onde Roma pegou fogo e a culpa caiu sobre os cristãos, porque dos 14 bairros que existiam em Roma, apenas 4 não foi destruído, e dos 4, eles eram bairros de cristãos e de judeus. Então Nero encontrou uma boa saída ou uma boa solução para o seu problema. Ele colocou a culpa nos cristãos e começou uma grande perseguição contra os cristãos, e nessa perseguição Pedro é morto, Paulo é morto. Depois houve uma calmaria até que Domiciano subisse ao trono. E Domiciano começa então uma outra grande perseguição contra a igreja. Nesse tempo já não existia mais nenhum apóstolo vivo. Apenas João estava vivo, mas exilado na ilha de Pátimo. A igreja então sofria muito. A visão da igreja era uma visão nebulosa. A igreja não tinha perspectiva de dias melhores. A igreja imaginava que estava próximo do fim, em que o cristianismo ia parar naquele momento, naquela perseguição, porque a igreja sofria demais, e a perseguição não era apenas filosófica, ideológica, mas era uma perseguição física, uma perseguição violenta e brutal. Então, João, na ilha de Pátimo, já um idoso, Cristo chama João para ver as coisas do céu, para que ele pudesse então avaliar a sua vida a partir da perspectiva do céu. E ele vê o trono, e o trono tinha alguém assentado, e quem estava sentado no trono é o Deus Pai Todo-Poderoso. Isso, querido, é extraordinário, porque o que Cristo quer dizer para João é o seguinte: João, aí na terra há um imperador que ele acha que é poderoso, aí na terra há um imperador que acha que governa sobre todas as coisas e pode fazer qualquer coisa, pode perseguir a igreja, pode fazer o que ele quiser, e ele acha que ele é um Deus. Mas saiba de uma coisa, João, sobre ele está um trono, e neste trono está o Deus que é todo poderoso, que é soberano e que governa sobre todas as coisas. O que Jesus está dizendo para João é: João, a igreja, a história está sendo governada, e não é governada por um homem, mas governada por um Deus que está sentado no seu trono. Isso é significativo demais para nós, porque quando a gente começa a compreender a soberania de Deus e perceber que Deus governa sobre a história, Deus governa a nossa vida, Deus governa todas as coisas, nós começamos a olhar para as nossas lutas de hoje, para as nossas dificuldades de hoje, para os nossos problemas de hoje, com uma visão a partir do céu. E qual é a visão a partir do céu? Que o problema não tem a última palavra. A nossa dificuldade não tem a última palavra. As circunstâncias que muitas vezes nos espremem, tira a nossa esperança, traz angústia ao nosso coração, não tem a última palavra, porque a última palavra é dada por Deus, e é dada por aquele que está sentado no trono. João, então, não apenas vê o trono, mas ele vê que ao lado daquele que está sentado no trono há um livro. E aí a gente começa o Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 diz assim: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. João então vê um livro do lado direito daquele que está sentado no trono. Talvez a melhor versão para a gente compreender esse verso seria a NVI, que diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. A NVI traz
A notícia, a revelação de que esse livro está na mão de Deus, na mão direita de Deus. Não apenas do lado direito, mas na mão direita de Deus. Isso fica claro mais na frente, quando o Cordeiro pega o livro da mão daquele que está sentado no trono. E querido, nesse verso a gente precisa fazer uma pergunta. Que livro é este? O que significa esse livro? O que é esse livro que está na mão daquele que está sentado no trono? Essa pergunta a gente precisa fazer, porque ela é importante demais. Esse livro, meus irmãos, é o livro da história da humanidade. Veja, o livro que está na mão daquele que está sentado no trono é um livro que está selado com 7 selos. Ele está escrito de dentro para fora, ele está escrito completamente, está selado. Isso significa para nós que o livro que está nas mãos de Deus é um livro da história e ele está lacrado, selado. Não há ninguém que possa conhecer o futuro. Não há ninguém que possa conhecer a história totalmente. Não há ninguém que possa desvendar o que ia acontecer daquele tempo em diante. O que João está vendo é que Deus tem o livro nas mãos. E o livro da história. Isso me lembra Salmo 139, verso 16, que diz... Salmo 139, verso 16, que diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Há um livro escrito de toda a nossa história. E esse livro está nas mãos do Deus que está sentado no trono. Só que há um problema. Esse livro está lacrado. Esse livro está selado. E isso traz para João uma ansiedade em seu coração. Isso traz a João uma perspectiva, uma expectativa. Porque veja, quem é aquele que está passando por perseguição ou por um problema e que precisa saber se esse problema, de fato, ele é definitivo ou não? Veja, pensa em alguém que está passando por uma dificuldade tão grande que perdeu a expectativa do amanhã. Imagina se a gente pudesse saber que o amanhã será um amanhã vitorioso. Imagina, dentro do furacão, dentro do problema que muitas vezes assalta a nossa vida, a gente ter a visão de que o amanhã esse problema vai passar. O amanhã esse problema será solucionado. O amanhã esse problema nós não vamos enfrentar mais. Imagina como isso traria ao nosso coração uma esperança profunda. João estava ansioso por ter boas notícias, porque naquele tempo, naquele momento, as notícias eram as piores possíveis. E ele então fica ansioso, até que ele ouve uma voz, e o verso 2 diz assim: vi também um anjo forte, clamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro, de romper seus selos? Então há uma pergunta, um anjo clama em alta voz e pergunta: quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? E a resposta está no verso 3, e a resposta deixa João triste demais, porque o verso diz assim: mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Um anjo clama no céu e diz: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de saber o que acontecerá no futuro? Quem é digno de saber o que vai ser da história? E de repente se procura no céu alguém que fosse digno, e olham para o céu, e no céu há Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos. No céu está a igreja gloriosa, homens que foram fiéis e que morreram, que já estão com Deus: Moisés, Abraão, Elias, Paulo, Pedro, Maria. Quem é digno? Não se encontrou ninguém no céu que fosse digno. Então se olha na terra e se pergunta: será que na terra há alguém digno? Um homem poderoso, alguém influente, alguém que pudesse decifrar o sentido da história? E não se encontra ninguém debaixo da terra que pudesse decifrar a história. Então eles procuram debaixo da terra: será que o diabo, os demônios, os espíritos atormentados em prisão poderia revelar alguma coisa sobre a história? Não há ninguém digno de saber o que será do futuro e de conhecer a história.
João então cai e começa a chorar, e começa a colocar para fora o seu sentimento de tristeza, de angústia. E o choro de João é o choro de todo aquele que perde a esperança. Quantos de nós choramos porque já não temos esperança do dia de amanhã? Quantos de nós deixamos que a tristeza tome o nosso coração e nos roube o dia de amanhã, nos roube o presente, porque a gente não tem mais perspectiva da vida? Quantos de nós olha para a vida apenas como um fardo, um peso, apenas como algo que precisa ser cumprido? Quantos de nós olhamos para a vida dessa forma? Quantas pessoas estão mergulhadas em profunda tristeza, em profunda depressão, sem alegria, sem esperança, com uma visão nebulosa, sem saber o que será o amanhã? João então cai e começa a chorar, e ele chora muito, diz o texto. Ele chora, verso 4: eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João então chora porque João queria ter uma notícia positiva. João começa a chorar porque ele queria saber qual seria o futuro da igreja. João começa a chorar porque ele queria saber se os inimigos de Deus seriam derrotados, se a igreja triunfaria, se a igreja venceria. E ele começa a chorar, e ele chora, e de repente um ancião coloca a mão sobre ele, verso 5 diz: não chores, eu tenho uma boa notícia. Não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Não chore, o consolo que o ancião traz a João é: João, presta atenção, traga a memória, lembre que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro, ele venceu para descortinar a história, ele venceu. E esse é o maior consolo que nós podemos trazer para o nosso coração, porque um dia o leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi venceu, e nele nós somos mais que vencedores. Meus irmãos, toda vez que nós estivermos angustiados, nós precisamos trazer à memória que o nosso Senhor, Ele morreu ao 3º dia, mas ressuscitou e Ele venceu. É isso que o anjo disse para aquelas mulheres, lá em Lucas capítulo 22, quando elas foram até o sepulcro, tristes, porque havia perdido o seu Senhor, porque Cristo havia morrido, e de repente o anjo aparece para elas e diz: mulheres, lembre-se daquilo que Ele disse para vocês, lembre-se das palavras. Ele disse que era necessário morrer, Ele disse que era necessário ir a Jerusalém, sofrer na mão de pecadores, morrer, mas ao 3º dia Ele ressuscitaria e iria diante de vocês na Galileia. Lembre-se. Eu lembro do caminho de Emaús, quando o próprio Jesus aparece para 2 discípulos que estavam tristes por tudo aquilo que estava acontecendo naqueles dias em Jerusalém, e de repente Jesus aparece para eles e diz: lembra-se o que Moisés e os profetas disseram, que era necessário que isso tudo acontecesse. Eu lembro de Jeremias, que está em Jerusalém, quando vê o império babilônico, o império poderoso, violento, invadir Jerusalém e levar cativo o povo de Deus por conta da rebeldia do povo. E ele vê ruínas, ele vê destruição, ele vê morte, ele vê o povo de Deus sendo levado para um lugar distante. E ele começa a chorar, e ele começa a lamentar, e é um livro na Bíblia, Lamentações de Jeremias, o choro de Jeremias, por conta daquele tempo tão difícil. Mas no meio do seu livro, ele vai dizer: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Queridos, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de choro, nós precisamos trazer à mente, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que pode nos trazer esperança, senão a mensagem do Evangelho que diz que Cristo morreu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. É isso que o ancião estava dizendo para João. João, ele venceu. E quando João levanta a cabeça, ele vê o Cordeiro de pé. É extraordinária essa visão. Verso 6 diz: nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos.
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. O João então levanta a cabeça e ele vê o Cordeiro de Deus. Ele levanta a cabeça, ele vê o seu Senhor vivo no meio do trono, com autoridade de pegar o livro da mão do Deus Pai, porque o Cordeiro tem autoridade. E querido, quantos de nós não gostaríamos de levantar a cabeça depois de um dia de choro, levantar a cabeça depois de um tempo de tristeza e de repente se deparar com o nosso Senhor? E João viu o Cordeiro de pé. E o Cordeiro pega o livro da mão do Deus Pai. E quando isso acontece, os seres viventes, diz o verso 8, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Na visão de João, quando o Cordeiro pega o livro, os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. E aí, querido, ele se prostra e o texto diz que eles tinham alguns objetos na mão. Ele diz que ele tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que isso significa? Significa, querido, que se os 4 seres viventes de fato representam a toda a criação, como alguns dizem, e os 24 anciãos representam a igreja de todos os tempos, significa que eles estão diante do Cordeiro prostrados com uma harpa que representa louvor e adoração, e com uma taça de incenso que representa as orações dos santos. Isso significa, em primeiro lugar, que as nossas orações, as orações dos santos, chegam diante do Cordeiro. Essa cena nos dá a certeza e a convicção de que toda a nossa oração chega diante do trono de Deus. Essa cena nos mostra que toda a nossa súplica, todo nosso quebrantamento, todo o nosso choro, todo o nosso lamento, todas as nossas perguntas, todas as nossas aflições, quando nós colocamos diante do altar de Deus, elas chegam ao trono do Senhor. É tão interessante que quando começa a abrir os selos, a gente vai ver isso com o pastor Áquila semana que vem. No 5º selo, quando se abre, há uma visão das almas que estão debaixo do trono. E eles começam a perguntar assim: até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá que os irmãos morram? Até quando o Senhor permitirá que essas coisas aconteçam? E aí o Deus Todo-Poderoso diz: até que se complete o número dos seus irmãos que precisam morrer por causa do meu nome. Isso é uma demonstração de que Deus ouve a nossa súplica e Ele ouve as nossas orações. As nossas orações chegam diante do trono de Deus. Mas eles ainda estavam adorando, e eles louvavam um cântico novo, diz o texto. E esse cântico novo, queridos, não era um cântico contemporâneo sem sentido, ou sem significado, ou sem Bíblia, sem verdade. Esse cântico novo era a mensagem do Evangelho, porque eles cantavam, veja: Tu és digno de tomar o livro, verso 9, e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Eles cantavam a música do Cordeiro que foi morto. O sangue do Cordeiro que nos comprou e que compra homens de toda tribo, língua e nação. Eles cantaram o cântico do Evangelho. E é esse cântico que precisa estar na nossa boca, no nosso coração. O louvor que demonstra a mensagem que pode libertar e salvar
e arrancar o homem das garras do inferno, arrancar o homem das garras de Satanás, arrancar o homem do império das trevas e trazê-lo para o reino do Filho do seu amor. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos resgatados. É pelo sangue do Cordeiro que nós somos alcançados. Ele morreu para que nós pudéssemos ser comprados e agora pertencemos a Deus. Querido, você não pertence mais a você. Você não pertence mais a ninguém. Você não pertence nem mais ao pecado. Você pertence a Deus, porque o Cordeiro morreu para comprar você. E Ele pagou com o seu próprio sangue. O cântico representa, então, o cântico representado diante do Cordeiro não era uma música qualquer. Era uma música que exaltava o Cordeiro. O Cordeiro e a sua missão de resgatar homens de toda tribo, língua e nação. Querido, esse é o nosso cântico, e o texto ainda diz que Ele nos constituiu reino e sacerdote para o nosso Deus. É tão interessante que Ele apenas não nos compra, mas Ele nos dá uma função. Esse texto combina com aquele texto de Efésios capítulo 4, quando diz que quando Ele subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa? Ele não apenas nos libertou, Ele não apenas nos comprou, mas Ele nos coloca na posição de servi-lo. Ele nos dá dons e faz com que a gente reine com Ele e seja sacerdote dEle aqui na terra. É extraordinário, porque agora nós temos livre acesso a Deus e reinamos com Ele e servimos a Ele. Antes éramos inimigos, agora nós somos não apenas amigos, mas somos servos. Somos aqueles que estamos na frente de batalha, temos a mensagem do Evangelho, somos aqueles que proclamamos para o mundo a mensagem do Cordeiro que foi morto, que pode resgatar pessoas. Nós somos cooperadores do Senhor nesse sentido, porque Ele apela ao mundo através de nós. E aí, querido, nós já reinamos com Ele, porque estamos assentados com Ele na região celestial. Mas pastor, como é que é isso? Nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo estamos com Ele, reinando, porque Ele reina juntamente com a sua igreja, e Ele reina sobre todas as coisas. O texto ainda diz que quando João está ouvindo esse cântico novo, de repente, ele olha e também ouve a voz de muitos anjos ao redor. Muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhares de milhares, de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele olha então e percebe que não era apenas os 4 seres viventes, os 24 anciãos que estavam adorando, mas milhares e milhões de anjos. E esses anjos proclamavam o cântico do Cordeiro. E o Cordeiro foi morto, e agora ele é digno de receber, veja, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O que essa revelação traz para João é: João, sabe aquele homem que está sentado no trono? Ele acha que ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas João, o verdadeiro digno é o Cordeiro que foi morto. É Ele que é digno de adoração. É Ele que é digno de todas as coisas. É Ele que é digno de poder. É Ele que é digno da riqueza, da sabedoria, da honra, da glória e do louvor. Isso significa, querido, que toda a nossa adoração, ela precisa ser dada ao Cordeiro. Toda a nossa honra e todo o nosso louvor precisa ser dado ao Cordeiro, porque foi Ele que morreu por nós, é Ele que nos resgatou do inferno, é Ele que nos comprou com seu sangue. Por isso Ele é digno de receber a nossa honra, o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, cabe a nós viver por Ele e para Ele. Precisamos honrá-lo, não apenas de palavras,
mas de boca. Tem um texto da Bíblia que é muito interessante e ao mesmo tempo curioso. João capítulo 2, Jesus sobe para Jerusalém, depois de fazer um milagre da transformação de água em vinho, ele sobe a Jerusalém, e o Evangelho relata pela primeira vez que ele purifica o templo. E ele chega, expulsa os cambistas, expulsa as pessoas do templo, as pessoas que estavam comercializando no templo. Interessante que o problema não era que aquelas pessoas eram corruptas. O problema é que elas estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. Por isso ele expulsa as pessoas do templo. Porque no lugar do pátio do templo era o lugar onde precisava ouvir os murmúrios da oração, os murmúrios da súplica. E o que se ouvia era barulho de comércio, era barulho de animal, era movimentação e agitação. E a casa de Deus não é casa para isso. Então Jesus mostra a sua autoridade e bota todo mundo para correr dali. E aí perguntam para ele: que autoridade você faz essas coisas? Aí ele disse: destrua o templo, que eu reerguerei em 3 dias. E aí eles responderam: 46 anos para erguer o templo, como você vai destruir e erguer esse templo em 3 dias? E aí depois vem uma nota, um versículo de explicação do evangelista João dizendo, ele estava se referindo ao seu corpo. E é interessante que Jesus então estava dizendo para eles que o lugar da adoração, o lugar do templo, era o próprio Senhor. Ele era o templo. E aí ele fez muitos sinais e maravilhas ali. E algumas pessoas, o texto diz que creram nele. Mas o texto diz que ele não se deu a essas pessoas. E aí o texto explica por que ele não se deu a essas pessoas. Porque ele sabia o que estava dentro do homem. Sabe o que significa? Jesus sobe para o lugar de adoração. Ele diz: olha, vocês estão fazendo tudo errado. E vai chegar um tempo que a adoração não é mais no templo. A adoração é em espírito e em verdade. Porque Ele é o templo, Ele é o Cordeiro. E agora, vocês dizem que creem, mas eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o coração de vocês. Isso significa, queridos, que não adianta para Jesus demonstrar uma adoração que é apenas externa, que é apenas provocada por lábios que cantam uma música, que é apenas por conta de atitudes externas e vazias. Jesus conhece o nosso coração, e o nosso louvor precisa ser do coração, porque Ele é digno Ele merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Diante dele não há máscaras. Diante dele nós não temos reputação, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Ele sabe exatamente tudo que está dentro de nós. Por isso, meu amado, diante dele nós precisamos nos prostrar, nos quebrantar, confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de honra, adoração, louvor ao Teu santo nome. Na visão de João, todos estavam diante dele. Porque João olha a igreja gloriosa, ele olha os anjos adorando, mas o texto diz no verso 13 que também ele ouve todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe. E eles dizem: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Na visão de João, toda a criação adora o Cordeiro. O que significa isso? Significa que até os inimigos de Deus se prostrarão diante dele. Talvez uma das maiores angústias do inferno é que aqueles que estarão lá precisam adorar o Cordeiro. Deram as costas a vida inteira para o Cordeiro, mas lá no inferno eles terão que se prostrar diante do Cordeiro, porque todo joelho se dobrará diante dele.
Filipenses capítulo 2 diz que ele abre mão do seu ser igual a Deus, vê ao mundo em forma de homem e obedece a Deus até a morte de cruz, para que o nome dele fosse exaltado sobre todo nome, e todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Senhor de toda a criação e de toda a criatura. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí, querido, o verso 14 termina e diz: e os 4 seres viventes diziam: Amém. Os anciãos também se prostraram e o adoraram. E todos então adoraram o Cordeiro. E diante dessa verdade, diante desse texto tão maravilhoso, eu quero trazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, nossos sofrimentos atuais não são comparados com a glória que ainda será revelada em nós. Você pode repetir isso comigo? Nossos sofrimentos atuais não são comparados com a glória que ainda será revelada em nós. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 18. O texto diz: considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Veja, o que Jesus faz com João é dar a ele um pouquinho da visão da glória. O que Jesus faz com João é dizer: João, vocês estão sofrendo hoje, a igreja está sofrendo, mas eu vou te dar um pouquinho da visão da glória. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que ainda será revelada em nós. Nós viveremos um tempo, queridos, em que essa antiga ordem vai passar, em que não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nem lamento. E aí nós desfrutaremos da glória de Deus. Tudo que você enfrenta hoje, toda lágrima que você derrama, ela está sendo contada. Porque nenhuma lágrima nossa, ela é despercebida para Deus. Nenhuma dor é despercebida diante de Deus. O Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E nada do que a gente enfrenta hoje é comparado com a glória que um dia será revelada. Por isso, meu amado, nós somos aqueles que fomos chamados para perseverar em meio aos furacões da vida, em meio às tempestades, em meio às lutas e às angústias, em meio às circunstâncias e situações que fogem do nosso controle. Mas não foge do controle de Deus. Ele tem a história nas suas mãos. A vida pode fugir do nosso controle. Os nossos sonhos podem fugir do nosso controle. Os nossos projetos podem fugir do nosso controle. Aquilo que a gente imaginava ser bom pode não acontecer. Aquilo que a gente gostaria que não acontecesse pode acontecer. Mas saiba de uma coisa: a vida e a história está nas mãos de Deus, e Ele governa sobre todas as coisas. E Ele tem conduzido a sua igreja para um fim glorioso. Confie nisso e confie nessa palavra. Mas em segundo lugar, nossa esperança de dias melhores não está no governo humano. Nossa esperança se encontra em Deus que governa toda a história. Você pode repetir comigo? Nossa esperança de dias melhores não está no governo humano. Nossa esperança se encontra em Deus que governa toda a história. Nós estamos vivendo um momento terrível na política brasileira. Há um caos instalado em nossa nação. Nunca se houve notícia de tanta corrupção em todas as esferas. Quantos homens se levantaram e foram esperança para nós e que hoje caíram? Quantos sistemas políticos,
Quantas coisas que surgiram como promessa de vida melhor, de esperança para a população, de igualdade social, de tantas outras coisas que decepcionaram, que frustraram. Querido, a esperança do crente não está no governo humano. O choro de João não era por conta do imperador Domiciano, na expectativa que surgisse um outro imperador que fosse melhor com a igreja. A igreja tem a esperança no Deus que governa todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. As autoridades, elas servem aos propósitos de Deus. E alguém já disse que uma nação corrupta, um governo corrupto é fruto de juízo de Deus por uma nação que se rebela contra o Senhor. Uma nação que prospera, talvez seja fruto de uma vontade soberana de Deus para realizar os propósitos dele eterno. Por isso nós precisamos confiar no Deus que governa sobre todas as coisas. Nossa esperança não está no próximo presidente. A nossa esperança está no Deus que governa toda a história. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos dá a provisão da vida. Porque a vida já é um milagre. E Ele nos dá a condição necessária para manter a vida. Porque é Ele que sustenta a vida. E é Ele que sustenta a história. Então, meus amados, João teve a visão do Deus que é soberano e que governa todas as coisas. Muitos pensam que a história da humanidade ela é cíclica. Hoje é uma repetição daquilo que foi ontem e amanhã uma repetição daquilo que é hoje. A Bíblia diz que a história ela é linear. Houve um começo e haverá um fim. E antes do início, lá estava Ele. E depois do fim, lá também estará Ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele começou a história, Ele governa a história e Ele vai terminar a história. Por isso a nossa esperança precisa estar nele. Mas, em terceiro lugar, a igreja precisa estar de joelho, orando e adorando o Cordeiro. Vamos repetir junto? A igreja precisa estar de joelho, orando e adorando o Cordeiro. O que a igreja precisa fazer é estar de joelho, orando e adorando o Cordeiro. Ah, pastor, mas na igreja todo mundo já está trabalhando, fazendo, eu não tenho o que fazer. Você tem, você precisa estar de joelho, orando e adorando o Cordeiro. Tudo que fazemos para Deus no reino, na igreja, seja que for em qualquer atividade nossa para Deus, precisa ser um reflexo de uma vida de joelho, orando e adorando o Cordeiro. Porque, querido, no reino de Deus, todos nós temos utilidade. Tem irmãos que não têm mais força, mas podem orar. Tem irmão que não tem mais físico, mas consegue adorar. Por isso, no reino de Deus, o lugar da igreja é de joelho, adorando e louvando o Cordeiro. Qual é meu lugar no corpo? O teu lugar é de joelho. No joelho você vai descobrir o que você deve fazer para a glória de Deus. Porque o papel da igreja é buscar a presença do Cordeiro e adorar o Cordeiro. Se você fizer isso, você vai ver como a sua vida será uma vida de instrumentalidade nas mãos do Senhor. Mas em quarto e último lugar, Jesus Cristo venceu e nele somos mais que vencedores. Vamos repetir juntos? Jesus Cristo venceu e nele somos mais que vencedores. Vamos ler o texto de Romanos 8, versos 31 e 39. Diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O lugar mais seguro para nós estarmos é no amor de Deus. Porque nada pode nos separar desse amor. Nem presente, nem futuro, nem poderes celestiais, nem perseguição, nem tribulação, nem escassez, nem fome. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Queria que você pensasse nisso. Queria que você meditasse nessa palavra, nessa exposição.